E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou do canal Te Amo Meu Vasco. No nosso canal só falamos de Vasco. Pessoal, ontem aconteceu mais uma daquelas manobras dentro do Vasco. O Antônio Peralta foi eleito presidente do Conselho de Beneméritos. E durante o transcorrer dessas eleições, né, que foram presenciais, só vem a mostrar que mais uma vez o Vasco está caminhando a passos largos para virar um clube de bairro. Sabe aqueles clubes de bairro cujos donos são o padeiro, o jornaleiro, o vendedor de aves. E depois vem o Zé do táxi me dizer que, numa entrevista concedida à Vasco TV, que o Vasco está passando por um processo de renovação. Porra, é achar que a torcida do Vasco inexiste. Por que achar que a torcida do Vasco é boba? Achar que a torcida do Vasco não tem influência nenhuma dentro do clube? Isso eles já fazem, já tem muito tempo. Agora eles estão com um propósito não só de acabar com o Vasco, mas como acabar com aquele orgulho que o próprio torcedor tinha do nosso clube. Vocês vejam que os torcedores estão discutindo entre eles nas mídias sociais, mas são discussões de baixo nível. Eu mesmo já fui xingado por emitir minha opinião. Eu não tive minha opinião respeitada por muitos aí. Isso é duro, cara, porque, pô, aqui ó, somos Vasco, ou não somos mais Vasco? Somos candidato A ou B. Se passou mais uma semana, o STF ainda não definiu essa questão das eleições do Vasco, que vale lembrar, estão sob júdice, ao contrário do que alguns pensam. O presidente empossado, ele está lá por liminar. Isso pode cair a qualquer momento. E outra coisa, ontem fecharam um acordo de renovação de patrocínio com a Ravan. Dizem, notícias que vêm de São Januário, que foi fechado 4 milhões ano. Gente, 4 milhões ano? Não vem me dizer que o problema é a pandemia, que o problema é a falta de credibilidade no mercado. Não vem me dizer que o Vasco virou time pequeno. 4 milhões é migalha. O vascaíno cansou dessa migalha. Eu não vejo a hora do STF tomar a sua decisão, bater logo esse martelo a favor daquilo que o estatuto, é o que rege o nosso clube, determina. Que aí a justiça será uma justiça falha, meu modo de ver. Eu acredito que a justiça tarda, mas não falha. Assim diz o ditado. Então eu continuo acreditando que isso tudo será revertido. Agora o problema é que enquanto não reverte, os que estão agora, os que se acham os donos do Vasco, estão fazendo e acontecendo. Falaram que a contratação do Hulk era coisa de lunático. Lembra o Hulk? Fechou com o Atlético Mineiro. Essa mesma turma que está aí falou que Hulk
não é jogador para nível de futebol brasileiro. E como pode o Atlético vai contratá-lo? Quem é lunático, na verdade? É aquele que pensa grande e quer ser grande e tem o apoio da maioria da torcida? Ou é aquele que tem a narrativa de austeridade para daqui sei lá quantos anos, 3 a 6, né, como disse o Salgado, voltar a ser grande? Quem é o verdadeiro lunático nessa história? É a torcida do Vasco, que durante 20 anos carregou o clube nas costas. Essa que é a realidade. Agradeçam a torcida do Vasco. Não essa aí que está brigando nas redes sociais. Não. Essa não é a verdadeira torcida do Vasco. A torcida do Vasco é aquela que quando vai para São Januário, que é a nossa segunda casa, ela transforma São Januário no caldeirão para o adversário. Hoje, eu temo até pela volta aos estádios dos torcedores. Porque se nas mídias sociais há todo esse conflito, vocês imaginem jogo em São Januário com esse time limitadíssimo que eles põem em campo aí e que vislumbram para o nosso futuro, porque eu não vejo coisa melhor do que está aí em relação a jogadores. Não vejo contratações de ponta no Vasco. O próprio Salgado falou a palavra da moda no Vasco com essas pessoas que aí estão é austeridade. Imaginem vascaínos e vascaínas um jogo em São Januário com público. Pode se tornar um problema muito sério. Alguém já analisou isso? Será que essa gente que aí está tomando conta do Vasco agora, né? Porque tomaram conta do Vasco. A torcida para eles não significa nada. A torcida para eles só significa quando nós precisamos comprar os artigos oficiais para ajudar o clube, quando eles pedem dinheiro para a gente ajudar no CT, quando eles pedem para nós nos associarmos, aí a torcida é legal, aí a torcida funciona. Aí não tem lado, não tem a turma do Salgado e não tem a turma que quer um Vasco melhor, que quer um Vasco grande. Essas pessoas que estão a favor do Salgado e sua turma, eles pensam pequeno, gente. Eles pensam pequeno, mentalidade pequena. Por essas e outras que o Vasco se apequenou. Hoje o Vasco não é respeitado por nenhum adversário. Nem a própria mídia. A mídia, gente. Olha o que a mídia fez com o Vasco nesse processo eleitoral. Alguns comentaristas e até narradores falaram que o Campelo estava fazendo uma bela transição com o Salgado e que essa brigaiada toda estava derrubando o clube. Não. O que derruba o clube não é somente aqueles que pensam que são dono dele. Nós, torcedores, também temos culpa. Ao longo desses anos, em alguns momentos, nós fomos omissos. Mas chega. Damos um basta. Porque, o amor que a gente sente por esse clube aqui é como se fosse um ente querido, cara. Quando a gente vê o Vasco nessa situação humilhante, brigando cabeça a cabeça para se manter na primeira divisão, e não é de hoje, isso para nós torcedores, isso é humilhação. Sabe onde eu queria hoje estar? No Maracanã, vendo o Vasco disputar a final da Libertadores.
Mas não. Eu peço encarecidamente que o ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, seja sensível àquilo que é correto. Não deixe que o Instituto do Clube de Regatas Vasco da Gama vire papel de limpeza. Porque senão, daqui a 3 anos, nós vamos estar discutindo aqui as mesmas coisas e sem solução. Então tem que ser dado um basta. E eu acredito na justiça, na verdadeira justiça. Na verdadeira justiça. Amanhã teremos um jogo importante contra o Bahia. Eu não acredito que será jogo fácil. Será um jogo duríssimo. Não pelo Bahia em si, mas pelo elenco que nós temos. Que eu já cansei de falar, é um elenco nada confiável. Acabamos de empatar com o time C do Palmeiras. Mas temos que torcer. Porque eu tenho absoluta certeza de que nós passaremos por isso. E que sirva de lição para todo vascaíno, toda vascaína, que nenhuma luta fica sem a vitória. E eu acredito num Vasco novo. Acredito que o nosso estatuto será respeitado. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Desejo a todos um bom dia e fiquem com Deus.